Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre sondagem gastrointestinal, né? Tem como considerações iniciais a sua definição, é um procedimento realizado enquanto, né, o paciente é incapaz de ingerir alimentos por via oral e digeri-los ou absorver os nutrientes. Então, ele não consegue ingerir os alimentos, mas ele consegue digerir e absorver os nutrientes. Então, nesses casos, a gente vai poder estar indicando a sondagem gastrointestinal. Nós temos a sondagem nasointeral e nasogástrica, né? Que no caso nasointeral, quando ela é inserida no nariz e vai até o intestino, nasogástrica também quando é inserida de forma nasal e chega até o estômago. Orointeral, orogástrica, quando ela vai ser inserida pela cavidade oral, que vai ter destino ou no intestino ou no estômago. Gastrostomias e jejunostomias, que são aberturas, né, feitas na região abdominal, com finalidade de também colocar alimentação via sonda, mas já diretamente no estômago ou diretamente no jejum. E nós temos dois tipos de gastrostomia e jejunostomia. Quando elas são feitas de forma aberta, né, com incisão maior, ou quando ela é feita através de endoscopia, nós vamos ter a gastrostomia endoscópica percutânea ou a jejunostomia endoscópica percutânea, que é feita com a utilização de um endoscópio e que nós vamos ter apenas a inserção da sonda, não vamos ter qualquer tipo de incisão ou cirurgia na região do abdômen. É um procedimento menos invasivo, que traz menos riscos para o paciente e uma recuperação bem mais rápida. Dando seguimento às considerações iniciais, nós vamos ter que o método mais confiável para teste, né, de posicionamento, quando se fala de sondagem gastrointestinal, é o exame de raio-x, em que essas sondas utilizadas elas têm pontas radioopacas, né, que são sensíveis aos raios e podem aparecer fazendo com que haja a confirmação do posicionamento. Segundo a Resolução 453 de 2014, compete privativamente ao enfermeiro estabelecer o acesso enteral por via orogástrica ou transpilórica para a administração de nutrição enteral. Se a terapia ocorre num período de tempo inferior a 4 semanas, as sondas nasogástrica e nasointeral podem ser utilizadas. A sondagem gastrointestinal é inserida geralmente para descomprimir o estômago. Ela também é capaz de prevenir vômitos após uma cirurgia maior, ficando geralmente instalada por um período de 48 a 72 horas após a cirurgia. Muitas vezes essas sondas elas ficam abertas, né, justamente para estar retirando qualquer tipo de ar que possa ter entrado, justamente para estar descomprimindo o estômago e diminuir o desconforto e o risco de êmese. Outras aplicações diagnósticas e terapêuticas para a sondagem gastrointestinal são coleta de conteúdo gástrico para algum tipo de análise, realização de lavagem gástrica, por exemplo, algum tipo de intoxicação, ou o paciente ingeriu algum tipo ou de medicação, ou até mesmo de outra substância que possa estar causando algum tipo de lesão e faz-se a lavagem gástrica, muitas vezes utilizando também algumas outras substâncias como carvão ativado, que vão estar neutralizando essas substâncias a depender do que foi administrado, né, do que foi ingerido pelo paciente. Aspiração de secreções gástricas, administração de medicamentos e nutrientes, que muitas vezes o paciente já faz uso, né, da sondagem gastrointestinal e também, através dessa sonda, pode estar fazendo a utilização dos medicamentos. Investigação e tratamento de sangramento gastrointestinal superior, né, que pode também estar sendo feito essa coleta. Os testes que vão ser utilizados, né, para o posicionamento da sondagem nasogástrica vão ser a aspiração, né, em que após a passagem da sonda você conecta uma seringa na ponta e aspira um pouco do conteúdo gástrico e verifica, né, no caso confirma o posicionamento. A ausculta, coloca-se o estetoscópio na região epigástrica, injeta-se 20 ml de ar e realiza-se a ausculta, né? Se no momento que você fizer injetar, né, o ar, você conseguir auscultar esse barulho, você vai ter a confirmação. No caso, o estetoscópio vai estar localizado sobre o estômago e você vai ter essa confirmação. E temos ainda um terceiro método, que é o de imagem, né, que encaminha-se o paciente para o controle radiológico antes de iniciar a dieta. O ideal é que todos esses testes sejam feitos antes de iniciar a dieta, porque são testes de confirmação de posicionamento. Então, realmente, você deve se fazer antes do início da dieta. E o exame de imagem é um exame padrão ouro. Então, agora vamos às nossas questões.
A sondagem gastrointestinal é a inserção de uma sonda no estômago, duodeno ou intestino. Sobre as funções da sondagem gastrointestinal, leia as afirmativas e a seguir assinar a alternativa correta. Somente a remoção de líquido na cavidade gastrointestinal, então ela não tem apenas essa finalidade, né? Como a gente viu. Remoção de líquido, sim, de substâncias, também para fazer coleta de exames, para alimentação, para vários tipos de análise. Então, tudo isso também vão servir como indicação para a sondagem gastrointestinal. Lavar o estômago e remover as substâncias tóxicas ingeridas, né, como falei, em casos de intoxicação por algum tipo de substância. Diagnosticar a motilidade gastrointestinal e outras disfunções, né, que você pode estar avaliando como é que está a digestão, a questão de velocidade, a questão de movimentos peristálticos. Administrar medicamentos e alimentos. Então, a única correta é a alternativa 1, por isso que a nosso gabarito é a alternativa A, em que 2, 3 e 4 apenas estão corretas. A principal conduta na administração de dieta por sonda nasogástrica é, então, quando a gente vai administrar a dieta por sonda, nós devemos checar o posicionamento da sonda, instalar a dieta ainda quente, sentar o paciente ou trocar o acesso. A primeira coisa que a gente deve fazer é checar o posicionamento, porque se a sonda não estiver no local adequado, eu posso acabar injetando a medicação, administrando a alimentação em um local inadequado. Né? Então, o paciente vai estar lá com a sonda no posicionamento inadequado, que ele pode ter puxado, pode ter saído, até mesmo por posicionamento no leito. Então, tudo isso deve estar sendo checado antes de administrar a dieta. A dieta não deve ser administrada quente, porque os riscos de diarreia são muito grandes, então o paciente deve ter a administração da dieta em temperatura ambiente. O paciente pode estar em decúbito, né, mas não necessariamente sentado, pode estar em faulo, semifaulo. E até a questão do acesso, não tem necessidade de troca de acesso, porque o paciente vai estar recebendo a dieta pela sonda, né, que vai ter sido checado o posicionamento. Sobre os cuidados de enfermagem relacionados à sonda nasogástrica, assinale a alternativa correta. A dieta normalmente já oferece a hidratação necessária ao paciente e a administração de água pela sonda deve ser evitada. Incorreta. Você deve sim estar sempre oferecendo uma quantidade de líquidos antes e após a administração da dieta. Não o líquido que está na dieta ele não vai ser necessário, somente ele, para estar corroborando com toda a necessidade hídrica desse paciente. A introdução da sonda deve ser feita com a extremidade aberta para a identificação do conteúdo gástrico. Então, essa é a alternativa correta. Então, quando a gente está passando a sonda, o ideal é que a gente deixe ela aberta, porque quando ela chegar no estômago, mesmo com todas as medições que são necessárias, com o posicionamento que a gente vai estar confirmando com todos aqueles testes, a gente já vai ter um retorno, né? Pode ter um retorno se o estômago estiver cheio, claro, de conteúdo gástrico. Então, a passagem da sonda e a administração da dieta devem ser feitas com o paciente de decúbito dorsal horizontal. Então, o ideal é que ele esteja sentado, em faulo ou semifaulo, para que haja uma ajuda também na passagem, né? Que ele vá de aglutínico, que a gravidade também nos ajude. A sonda nasogástrica deve ser lubrificada com solução lipossolúvel antes de sua introdução, como, por exemplo, a vaselina. Na verdade, o ideal é que seja com a xilocaína, né, que vai estar ajudando nessa passagem e também vai ter um efeito anestésico, mesmo que seja apenas local. No paciente com sonda nasogástrica aberta, a higiene oral torna-se desnecessária por ele estar em jejum. Pelo contrário, se o paciente não está ingerindo alimento, então ele vai ter uma halitose muito mais forte. Então, a higiene da boca, né, na região da cavidade oral, ela é indicada em qualquer paciente, esteja ele se alimentando ou não por ela. Principalmente devido, como a gente sabe, a quantidade de bactérias, a quantidade de contaminantes que pode ter na cavidade oral, que tem um risco aumentado de ter alguns tipos de infecções, não só dentárias, como também em outras partes do corpo que podem acabar migrando. Então, a higiene oral é sempre indicada. A sondagem gástrica é um procedimento de enfermagem, né, frequente em unidades pediátricas. A manutenção da sonda gástrica é uma tarefa que exige atenção e cuidado por parte dos enfermeiros. Então, sobre os cuidados, considere as afirmativas a seguir. Ao trocar as sondas nasogástricas, é necessário sempre alternar as narinas, né? Então, sempre que você fizer se ele ficar por um tempo naquela narina, o ideal realmente
é que seja trocado e seja sempre alternado, principalmente quando o uso vai ser a longo prazo. Fazer higiene oral e da narina e lavar a sonda após administrar a dieta com 2 ml de água filtrada para pré-escolares e entre 5 a 15 para escolares. Então, deve ser sempre administrada uma quantidade de líquido, né? O ideal é com água realmente para os pacientes, seja antes ou após, justamente para que ele tenha esse adicional hídrico na sua dieta. No caso de sonda aberta, posicionar o coletor de secreções na altura da cabeça. No caso de sonda fechada, antes de administrar as dietas, descontar do volume total destas a quantidade de resíduo gástrico e devolvê-lo à criança para que não haja exfoliação de eletrólitos. Sempre checar a posição da sonda antes de iniciar a dieta, que deve ser administrada rapidamente pela ação da gravidade. Então, essa palavra rapidamente está incorreta. A dieta nem pode ser administrada com temperatura elevada e nem de forma rápida, porque todos esses eventos podem causar alterações gastrointestinais, em especial diarreia, então você não vai ter uma absorção adequada, vai acabar eliminando a dieta sem que ela possa ser absorvida e aproveitada pelo paciente. Então, estão corretas as afirmativas 1 e 3, a alternativa C é a alternativa correta. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Boa sorte nos estudos e até a próxima!